estimada comunidade, peço que vocês abram no Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 5, o versículo 9 até o versículo 12. Vocês vão encontrar na página 303. Palavra de Deus para a nossa pregação nesta manhã está em Josué, no capítulo 5, o versículo 9 até o versículo 12. Página 303. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. Este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa, na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais dourados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Amados e amadas, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja por este vosso servo, seja com vocês, e que todos e todas nós possamos refletir a partir da palavra colocada. Amém. Prezada comunidade de Cristo, recordar também é viver. Logo, se recordar também é viver, entendemos que esquecer, não lembrar, não conseguir mais trazer à memória da gente é igual a morrer, porque recordar é viver. Para o povo de Deus, isso era uma verdade incontestável. O Antigo Testamento constantemente retrata que o povo buscava manter viva a sua história e a sua trajetória, para jamais esquecer quem eles são, para manter a sua identidade, para refletir a razão da sua existência e também para redescobrir qual era o seu ser. O texto de Josué é um exemplo desta afirmação. Recordar é viver. No livro de Josué é narrada a conquista da terra prometida. O povo de Deus vagou 40 anos pelo deserto, fugindo da escravidão no Egito. Eles finalmente chegam ao Rio Jordão, atravessam o rio e entram na terra prometida, onde colheram inicialmente o maná que vinha do céu e depois beberam leite e também se deliciaram com o mel da terra que lhes foi dada. Nada na vida deve ser feito só por fazer, pois seria como encher linguiça ou pastel com vento. Logo surge a pergunta: pastor, então, por que era necessário recordar essa história? Conta um pouco da história para a gente compreender. Depois de ter sido conquistada a tão sonhada terra prometida, o povo viveu ali por mais de 600 anos. Mas, a partir do ano de 1587 a.C., o Império da Babilônia atacou essa terra, destruiu tudo o que eles tinham e levou o povo para o exílio na Babilônia. De forma muito parecida como havia acontecido com eles quando foram levados para o exílio no Egito. 600 anos depois, o povo de Deus novamente era escravo. O povo sofreu um duro golpe com a destruição de sua terra
e com um novo exílio. Eles estavam arrasados. Sua fé estava enfraquecendo dia após dia. Estavam a ponto de não mais saber quem eles eram. Sentiam uma forte dor e uma tristeza inconsolável. A esperança era como um fogo. Quem teve no início do culto aquela vela do meio, a gente insistiu com ela e ela apagava. Assim estava a esperança daquele povo. Dia após dia, a sua fé ia se diminuindo e esgotando. Aqui está a razão, o porquê de recordar sua história do passado. Recordar é viver. Diante das intempéries da vida, recordar a nossa história é manter viva a memória e reafirmar a nossa identidade, quem nós somos. É por isso que o povo exilado agora na Babilônia conta e reconta a maravilhosa história da conquista da terra de Canaã, na época da Páscoa, na festa da libertação do exílio do Egito para a terra prometida. O povo estava em crise, necessitava urgentemente recuperar a identidade e reafirmar a sua fé no Deus libertador, recordando assim as suas origens, relembrando que um dia foram escravos no Egito e que Deus os tirou de lá, os conduziu pelo deserto durante 40 anos, mantendo assim viva sua identidade e história. O povo continuava esperançoso de que seria libertado e voltaria para a terra de Canaã. Recordar a história é nutrir a esperança e a fé em Deus. Se em tempos de dificuldade, no deserto, Deus mandou o maná, o sustento para o povo, agora no exílio da Babilônia, Deus também iria sustentar o povo rumo à liberdade plena e eterna. Recordar, sim, também é viver. O tempo passou e cerca de 70 anos depois o Império Babilônico foi derrotado. O povo foi libertado, voltou para a sua terra. Sabem por quê? Porque manteve viva a sua história com Deus. Qual é a nossa história? Quem nós somos? O que nós temos para contar sobre a nossa comunidade, como pessoas que dela fazem parte? O que nós, como famílias que congregam na Igreja de Cristo em São Leopoldo, tem para contar? E o que nós, como comunidade bicentenária, tem para contar? Para as pessoas em São Leopoldo e para o mundo afora. O que ainda nos identifica? Quais são os valores que cultivamos em nossa trajetória de vida e de fé como comunidade? Amada comunidade, precisamos manter viva a nossa história. É preciso afirmar e reafirmar a nossa identidade diante da sociedade corrompida que nos cerca e da qual a gente faz parte. O tema do ano, compartilhar a generosidade de Deus, é um dos desafios nesse recordar. Não tem como compartilhar a generosidade de Deus se a gente não recorda e reconta a nossa história. Afinal, Deus tem sido generoso com a gente. Ele nos trouxe a esta terra tão rica e tão diversa. Evidentemente, estimada comunidade, que vivemos ainda tempos em que ansiamos por mudança e transformação. Sim, nós ansiamos por mudança e transformação. Porém, se não conhecemos nosso passado, como podemos mudar o nosso futuro? Nós todos queremos mudança, mas não tem mudança se a gente esqueceu da onde a gente veio, por onde passou e como aqui a gente veio. Se não temos saudade da casa do Pai,
Como a gente acha o caminho de volta? O filho perdido caiu em si. Mas na casa do meu pai, como era bom, como a gente vivia em paz e harmonia, como a gente tinha fartura de comida. Ele relembra a sua história e para onde ele vai? Para onde o filho pródigo perdido vai? Volta para casa do pai. Ele voltou para casa. E ao longe o pai estava de braços abertos, correu ao encontro, o abraçou e o beijou. Nós precisamos voltar para os braços do nosso pai. Só que sem saber de onde a gente veio, quem a gente é e por que nós estamos aqui, eu acho que a gente vai ter alguma dificuldade de voltar para a casa do nosso Pai eterno. A Quaresma é tempo oportuno para recordar o que Deus fez pela gente em Jesus Cristo. É preciso recordar todos os anos para não esquecer a generosidade de Deus por nós. Nesta Páscoa, ao recordar a ressurreição de Jesus, que Deus ressuscita a nossa história de vida, que Deus ressuscita os valores cristãos que cultivamos enquanto igreja, que a gente é nesse lugar, nesse país. Recordemos, estimados irmãos e irmãs, recordemos porque nós somos o povo de Deus, somos corpo de Cristo, sua igreja incumbida de ajudar na divulgação da palavra, do Evangelho encarnado. Recordar também é viver comunidade. Não se esqueçam que teve gente antes de nós aqui que edificou comunidade, porque só assim a gente vai dar valor de manter comunidade nos dias em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe com intento, com coragem de transformar coisas, mas que a gente não se esqueça de olhar a nossa história, retomar a nossa identidade, porque recordar é viver. Que Deus nos abençoe e nos guarde no recordar e também nas vidas e também no nosso entorno transformar para ser um lugar mais acolhedor, quentinho, assim como o pai acolhe o seu filho na parábola do filho perdido desta noite. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.